Foi como se fosse uma flecha no meu coração de Deus falando: olha, a minha pergunta para essa geração é: a quem enviarei? Não estou perguntando quem que é capacitado, o que você estudou, o que você deixou de estudar. Não importa se você foi para a universidade, estudou em Harvard, pode ter estudado na USP, se você é doutor, PhD ou qualquer tipo. A pergunta dos céus é: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E, meus irmãos, eu estava lendo e comecei a ler um pouco sobre a história de Isaías, que é o homem que o Senhor deu graça para escrever esse versículo para nós. E a palavra que o Senhor disse para Isaías, neste momento, se nós pegarmos para ler o livro de Isaías, alguns versículos atrás e alguns capítulos atrás, nós muitas vezes podemos enxergar a imagem do antigo Isaías em nós mesmos. Se nós levássemos em consideração os antigos escritos, os antigos versículos, o livro de Isaías era um livro de um homem, de um profeta que acusava: ai de você que peca, ai de você que faz coisa errada, ai de você que tem passado, ai de você que errou essa semana com alguém. Mas, meus irmãos, quando nós temos um encontro com Deus é diferente, porque se nós lermos os versículos anteriores, esse que nós lemos, o próprio Isaías, ele chega e diz: ai de mim, que sou homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a Deus. Em nenhum momento a Bíblia fala que antes disso Isaías ele tinha sido purificado, mas para aquele homem Deus mostrou a sua glória primeiro, para que os pecados dele fossem perdoados. E eu já vou liberar uma palavra para alguém aqui nesta noite. Ei, você pode ter entrado aqui triste, arrebentado, porque você cometeu uma coisa errada, pecou, e o inimigo está esbofeteando a sua cara, dizendo: não presta mais, acabou com a vida dele, acabou com o ministério dela. Mas o meu Deus te diz essa noite: ei, antes de ele te purificar, ele quer te mostrar, que é para quando ele te mostrar, você vai falar: eu não quero voltar e retornar para aquilo que eu vivi. Porque aquele homem ele teve um encontro verdadeiro com o nosso Deus, e a Bíblia fala que ele olha e fala: ai de mim que vi os céus abertos e o Senhor sentado sobre o nosso trono. Oh, louvado seja o Cordeiro! O séquito dele enchia o templo. Os serafins voavam e diziam que ele era santo, que ele era santo, que ele era santo, e a terra estava cheia da glória dele. É a visão de um homem que tinha os lábios impuros, mas Deus queria que ele visualizasse aquilo que tinha no céu. Você pode ir até os lábios impuros, mas o Senhor falou: eu quero revelar o que tem lá em cima. Porque quando ele revelar o que tem lá em cima, ele se responsabiliza. Se não for um anjo, ele manda um arcanjo. Se não for um arcanjo, ele manda um serafim. Se não for um serafim, ele manda um querubim. Se não for um querubim, ele manda o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não resolve, ele manda Jesus. Se Jesus Cristo não resolve, ele mesmo desce. Mas aquilo que ele quer te mostrar, ele vai te mostrar. E não importa o que vai passar na minha sua vida, se ele quer te mostrar, ele te mostra. Então, e aí, meus irmãos, aqui a pergunta não é: você está domingo hoje? Como passou o seu final de semana? Seu sábado? O tema desse congresso é: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Meus irmãos, Oh, aleluia, meu Deus! Oh, vamos viajar um pouquinho comigo. Meus irmãos, vamos imaginar como Isaías ele se sentiu. Porque muitas vezes a visão de Isaías naquele momento é a nossa hoje. Que o Senhor ele tenta nos chamar de inúmeras formas. Mas lembra que quando a Bíblia fala que o inimigo ele tenta te esbofetear, Paulo falou que o inimigo esbofeteava na cara dele por conta daquele espinho que ele tinha na carne, e por conta daquilo ele tinha dificuldades para poder fazer qualquer coisa, porque o inimigo tentava de inúmeras formas acabar com a vida dele.
de nós adentrou por essas portas hoje assim? Quantos de nós adentrou nesta noite assim? Que o inimigo tem olhado para você há muito tempo e está falando, desse jeito aí não vai não. E eu fico imaginando Satanás olhando para muitas pessoas aqui, pelos olhos da fé, olhando e dizendo, ei, os serafins estão dizendo que ele é santo e você errou. Os serafins estão dizendo que ele é santo, que ele é poderoso e você está errado. Então se as criaturas mais majestosas do universo, que a palavra serafim fala, aquele que queima em fogo, se as criaturas mais majestosas do universo dizem que ele é santo e vão com 6 asas para não ver a glória dele, como que você tem um pecador está querendo chegar e falar que ele é bom, que ele é isso, que ele é aquilo, você não é capaz, você não tem mais jeito, você não tem mais esperança. Aí você lembra daquela passagem, se você é crente, se você não é, a Bíblia fala bem assim, que ainda há esperança. Há uma árvore que é junto ao ribeiro, e ao cheiro das águas ela brotará. E eu vou te falar uma coisa, sabe o que é a água? A água é a palavra de Deus, está sendo pregada aqui, e o Senhor fala, o cheiro das águas já está aqui, e muito maior não é só o cheiro das águas, a Bíblia fala que é um rio de águas vivas que corre no nosso ventre. O rio de águas vivas está aqui. Então se você errou, se você pecou, o rio de água viva está aqui hoje para purificar o seu pecado, sarar a sua terra, te transformar de novo em eleito e fazer que você viva aquilo que o inimigo pensou que tirou da sua vida. E meus irmãos, e aí muitas vezes nós podemos chegar e falar, não, mas Isaías se levantou porque ele era profeta. Meus irmãos, o Filho de Deus precisou tomar uma atitude para que o nome do Senhor fosse glorificado. Filipenses 2,5: de sorte que haja em vós, irmãos meus, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus não precisava, porque tudo aquilo que ele tinha era perfeito. Jesus, ele era a personificação de Deus. Quando Deus ele fala, aí mesmo quem há de ir por nós, Jesus estava naquele momento do lado do Pai, e ele viu quando o Pai falou isso. Jesus, ele estava quando o Pai disse, haja luz e houve luz. Jesus, ele estava no firmamento, ele era o verbo, ele estava com Deus, e ele era Deus. Mas Jesus, em meio a toda a sua glória, ele precisou tomar uma atitude para que o nome de Deus fosse glorificado. E muitas vezes a gente pode precisar ficar se perguntando, pastor, ele não precisava, ele tinha tudo. Mas sabe por que ele fez isso? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, foi por sua culpa. Fala para ele, meu senhor. Sabe por que ele deixou tudo? Foi por sua culpa. Sabe por que ele deixou aquele trono de glória? Foi por causa de você. Sabe por que ele simplesmente deixou toda a glória, toda a majestade, toda a honra, tudo aquilo que ele vivia? Anjos, arcanjos, serafins e querubins, 24 horas por dia, dizendo que ele era santo, que para um dia eu e você estivéssemos na igreja, na avenida São Miguel, dizendo que ele é santo, que ele é poderoso. Foi por isso que ele desfez de toda a sua glória, foi por isso que ele desfez de tudo aquilo que ele tinha. E o Senhor não fez isso porque ele achou que nós éramos bonitinhos, mas ele sabia que valeria a pena. Ele saberia que valia a pena. A sua vida nessa noite valeu a pena. Tudo isso que você está fazendo aí valeu a pena. E você pode ter chegado aqui hoje triste, abatido, se arrastando, mas o Senhor ele está falando lá no céu, a sua vida nessa noite valeu a pena. Você não sai dessa noite da mesma forma que entrou. Você não vai sair desse ambiente do mesmo jeito, porque
nessa tecla. Ele disse: quem há de ir por nós? Ele não perguntou quantas faculdades você fez. Ele não perguntou quanto tem a sua conta bancária. Ele não perguntou quão capacitado e quando você estudou toda a hermenêutica, a exegese da palavra. Ele não perguntou se você sabe hebraico, aramaico, inglês, chinês. A única coisa que ele pergunta nessa noite é: quem está disposto a ir por nós? Quem está disposto a tomar uma atitude nessa noite? Quem está disposto a marcar um encontro com Deus? Quem está disposto a chegar e viver uma nova vida? Não agora, enquanto você está no culto, mas quando você sair dessa casa para fora, que você pisar dentro do seu lar e alguém que você deixou em casa de qualquer jeito fala: ela voltou diferente, ele voltou diferente, e você poder falar para ela: olha, eu saí daqui sozinho, mas eu voltei com alguém. Mas eu voltei com alguém. Eu saí daqui sozinho, mas eu voltei com ele. Ele fala: ele quem como foi louvado? Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e fim. Aquele que veio para buscar a igreja. Meus irmãos, o Senhor está precisando e Ele quer pessoas que tomem atitude, que não olhem para hoje a maneira que você está, porque se Deus fosse olhar para a maneira que nós estávamos, nenhum de nós estaríamos aqui. Quantos de nós Ele tirou de vidas aí terríveis e hoje te colocou para te assentar do lado de príncipes e princesas? Quantos de nós aqui para sua família não chegaria até os 10, ou chegaria até os 20, não passaria da maior idade? Olha você aí dando glória a Deus. Mas infelizmente nós estamos passando por um momento de frieza espiritual dentro das igrejas. Nós temos passado por momentos que nós estamos desistindo do altar. Estamos desistindo da presença. Estamos desistindo daquele que nos enviou. Mas um dia Ele te fez uma pergunta. Aleluia. E você disse: sim, Senhor, eu aceito. Sim, Senhor, eu quero. E está querendo voltar para trás por quê? Está querendo voltar para onde você estava por quê? Está querendo chegar e deixar tudo aquilo que o Senhor fez você viver na sua vida por quê? E eu já vou te falar uma coisa: ei, o inimigo está tentando fazer de tudo para te tirar da presença do Senhor. Tem vidas aqui que o inimigo está só esperando um passo seu, porque quando você sair da presença do Senhor e for atravessar a rua, Ele esteve na sua vida. Meu Deus! O inimigo está tentando e está se andando essa nova geração para tentar acabar com todos nós. E quantos de nós dentro da igreja estamos passando? Muitos de nós já passamos por depressão, síndrome do pânico, doenças na mente. Mas você é crente, você é filho de Deus. Mas o inimigo está tentando em todo tempo olhar para você e falar: para, porque não tem mais jeito. Para, porque não tem mais esperança. Mas sabe que o Senhor me trouxe aqui para te lembrar que não foi Satanás que te escolheu, que não foi o homem da terra que te escolheu, mas quem te escolheu, Ele te chama pelo teu nome. Eu vou falar de novo, parece que tem gente que não entendeu. Aquele que te escolheu, Ele te chama pelo teu nome. E Ele está com saudade de você. Ele está com saudade daquilo que você fazia anteriormente. E sabe que muitas vezes eu posso dizer, meus irmãos, muitas vezes eu falo isso, mas eu prego muitas vezes para mim. Ontem eu fui na igreja, um aniversário de 5 anos, um varão que foi meu professor de ministração. Meus irmãos, o homem não mudou. Ele continua. Eu olho para ele e falo: meu Deus do céu.
E sabe, e eu olhei para ele e disse, eu falei para a Gabi, eu falei para ela, olha, olhando para ele, eu fico triste comigo. Porque muitas vezes, antigamente, eu não ligava. Para quem olhava para mim e falava, está se movendo demais, está dando glória alta demais, está querendo fazer coisa demais. Antigamente eu não olhava, porque tudo aquilo que eu queria me enxergar era do céu. Só que hoje nós vamos passando um momento da nossa caminhada, certo tipo de coisa, que a gente fala, bom, hoje eu não posso dar muita glória, por quê? Porque senão eu não posso amassar minha camisa. O meu terno ele é a versão mais cara que tem, então eu não posso chegar e fazer nada, não, meu sapato ele é brilhoso, eu não posso fazer, mas eu também vou chegar nas mulheres, olha, eu não posso dar muito lugar, por quê? Porque senão eu vou entortar o salto, eu vou desfazer o meu cabelo, eu vou desfazer a minha chapinha, eu vou tentar, eu não posso fazer isso, por quê? Porque alguém vai olhar para mim e falar, saiu da ética, saiu da moral, ele não pode, já tem posição, já tem cargo, já tem isso, já tem aquilo, e o Senhor fala isso, continua com a tua posição, continua com o teu cargo, continua com tudo isso que você quer e deixa de adorar a Deus, que você vai ver a sua vida ruir. Muitas vezes, meus irmãos, tem gente que vai para o inferno com o cargo, porque se lembrou muito mais do cargo do que aquilo que o Senhor está procurando. Sabe por quê? A Bíblia não fala que Deus procura pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos,